Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula número 12, nós vamos fazer a nossa primeira tradução. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Olha, se você está chegando nesse vídeo e nunca viu as aulas anteriores, eu aconselho que você veja essas aulas antes de começar a traduzir. A gente fala de coisas importantes da língua grega, a gente fala das declinações. Eu apresentei a segunda declinação para vocês e a gente também falou de verbos, de adjetivos, coisas que são interessantes, que são importantes para traduzir. Então vamos começar. Eu já tinha colocado o texto na última aula, no final da última aula, para a aula de hoje. Eu falei que esse primeiro texto eu queria fazer junto com vocês, mas quem por acaso teve interesse e quis fazer a tradução, também vai poder acompanhar e ver se conseguiu traduzir direitinho. Esse texto, ele não está todo no quadro, porque faltou espaço, então a gente vai ver, vai traduzir a primeira parte, depois a gente traduz o resto. Quem teve curiosidade de ver esse texto, sabe que vão aparecer aqui algumas coisas que a gente ainda não viu, vão ter algumas palavras de primeira declinação, vão ter até algumas palavras de terceira declinação, mas não tem problema, tá? Porque o vocabulário, ele dá essas palavras, então não precisa saber necessariamente como declinar a primeira declinação ou como fazer a terceira declinação, porque o vocabulário já dá a palavra, já dá a palavra pra gente, já dá o significado pra gente. Então vamos começar a traduzir. Quem teve curiosidade de ver o texto, sabe que no iniciozinho aparece uma introdução em português para dar um contexto do que trata o texto. Então a introdução em português, eu vou ler aqui, está escrito o seguinte, ó. De Ceópolis, navegue em direção ao porto de Atenas, o Pireu. Então existe até hoje esse porto lá em Atenas, porto de Pireu. A bordo do navio, um plano criminoso é frustrado e depois a história da batalha naval de Salamina é lembrada enquanto o barco passa pela ilha. Tem uma ilha na Grécia chamada Ilha de Salamina também. Existe até hoje a ilha, claro, mas com o mesmo nome, Salamina. Quando a embarcação chega ao porto, os espartanos lançam um ataque surpresa. A história é ambientada no início da Guerra do Peloponeso e começou em 431. Nessa Guerra do Peloponeso eu trouxe aqui um resuminho, porque eu não sou historiador, não sou da área de história, mas então eu trouxe aqui um resumo do site Mundo Educação, e eu vou botar o link na descrição do vídeo, se você quiser entrar para ler mais sobre essa guerra. Eu vou ler só o iniciozinho do texto. Está escrito assim, ó. A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre as cidades e estados gregas Atenas e Esparta, no século V a.C., pela disputa do domínio da Grécia Antiga. As duas cidades encabeçavam as principais alianças militares da época, a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada pelos espartanos. A guerra durou aproximadamente 30 anos e foi decisiva para o fim da era clássica grega. A guerra foi vencida por Esparta, mas seu domínio sobre a Grécia não durou muito tempo. Os espartanos não conseguiram impedir a invasão dos macedônios, liderados por Filipe II. Para quem lembra um pouquinho da história, quando estudou história no colégio, sabe que a Grécia ela era formada por várias cidades que eram chamadas de polis, que eram cidades meio que independentes, eram chamadas de cidades-estados. Dentre essas cidades-estados, as mais famosas eram Atenas e Esparta. Essa guerra do Peloponeso foi uma guerra de disputa entre elas pelo domínio da Grécia. Atenas tem uma história de ascensão devido às guerras, e chamam de guerras médicas, que eram as guerras com o Império Persa. Parece que isso levou Esparta a invadir Atenas, para derrubar Atenas e ganhar o domínio da Grécia. Bem interessante história para quem gosta. Então, seguindo. Aí tem outra introdução aqui, ó, seção 1, A a J. Então, como eu falei,
Esse livro, né, o Método Aprendendo Grego, ele é dividido em tem vários textos. Esses textos são divididos em seções. Aí cada seção vai ter um número específico de textos. Então essa é a seção 1 e são no total 10 textos. Né? Os textos são sempre colocados com uma letra. Né? Então esse aqui a gente vai ver o texto A da seção 1. Essa seção se chama o golpe do seguro. Vamos lá, o texto A tem uma introdução em português. Regéstrato e Zenótenes são sócios em um negócio de transporte de milho. Eles fizeram o seguro da carga de grãos a bordo do seu navio por um valor muito acima do real e planejam perdê-la em um acidente. Está assim mesmo entre aspas. Né? Então eles querem dar um golpe no seguro, né? Obtendo assim um grande lucro. Regéstrato e Zenótenes, eles são sócios de um negócio de transporte e eles querem dar um golpe no seguro da carga de milho. Embarcam em Bizâncio. Bizâncio foi uma cidade grega, hoje faz parte de Istambul, então na Turquia, né? Então tem toda uma história essa cidade. Ela era da Grécia, depois com a ascensão do Império Romano passou a fazer parte do Império Romano, depois com a queda do Império Romano e a conquista pelo Império Otomano passou a se chamar Constantinopla e hoje se chama Istambul, fica lá na Turquia. Para você ver, a Grécia, ela dominava, na época clássica, ela dominava um grande território, chegava a dominar inclusive onde hoje fica a Turquia. Então, embarcam em Bizâncio com a carga de grãos, o capitão e a tripulação. O barco navega para Quíos, onde um rapisodo embarca. Então, Quíos é uma cidade, também existe até hoje. E o Rapisodo embarca. Rapisodo, eu já falei, ele era um personagem que tinha a função de contar as histórias. Então ele passava, ele ia de cidades em cidades contando as histórias. Não só contando, mas cantando. Né? Muitas dessas histórias eram musicadas. E daí a gente vê como é que a língua grega ela é uma língua bastante musical. Porque as histórias que eram contadas, né, em grego eram histórias musicadas. Então o barco navega para Quíos, onde o Rapisodo embarca, e Eubeia, onde Diceópolis entra. E Diceópolis ele é um personagem que existe na literatura grega. Ele está presente no livro do Aristófanes, chamado Os Arcanânios. Então é um personagem bem conhecido da literatura. Diceópolis quer dizer literalmente nascido na cidade justa. Então Diceópolis ele é um cara extremamente correto, ele é extremamente justo, ele não gosta de ver injustiça, certo? E ele chega às vezes até a ser chato, porque ele é uma pessoa completamente incorruptível. Então, na Eubeia, Diceópolis entra e, por fim, Atenas e seu porto Pireu aparecem ao alcance dos olhos. Enquanto Zenótenes distrai a atenção dos passageiros, admirando a vista, um estranho barulho é ouvido embaixo. Então, dada essa introdução em português, vamos para o texto em grego. Antes de mais nada, já é bom começar reparando que a gente não começa a frase com letra maiúscula em grego, tá bom? Aqui, ó, minúsculo, minúsculo, sempre minúsculo. Em algumas edições de texto, principalmente edições mais antigas, ali da década de 50, 60, às vezes você acha na internet edições de texto grego, principalmente da Oxford, é mais comum da Oxford. Vocês vão encontrar as frases começando com letra maiúscula. Né? Esse aí é um negócio da edição que era feita naquela época, é outro assunto. Aqui pra gente, a gente vai adotar letra minúscula. A gente começa a frase com letra minúscula. To ploion estin en Byzantio. Primeira coisa que a gente faz quando vai traduzir é primeiro traduzir frase por frase. Tá? Não adianta tentar pegar o texto inteiro e traduzir tudo de uma vez, que vai se perder. Traduz frase por frase. Então a gente começa a frase, para num ponto, é ali que a gente traduz. Então, to ploion estin en Byzantio. Primeira coisa que a gente faz
achar o verbo. Importantíssimo, a gente sempre começa olhando o verbo. Nessa pequena frase, qual que é o verbo? Tenta achar o verbo em casa. Eu vou contar até 5 para vocês tentarem achar o verbo nessa primeira frase. 1. O verbo é esse aqui, ó. Estin. Estin é uma forma do verbo em mi. Então vamos relembrar a conjugação do verbo em mi. Então vamos relembrar a conjugação do verbo em mi, verbo ser ou estar. Ele também pode ter sentido de haver, naquele sentido de existir, também pode ser usado em mi. É um verbo irregular. Então, primeira pessoa do singular é o próprio em mi. A gente já viu que a gente não costuma representar em grego os verbos no infinitivo. Apesar de existir infinitivo em grego, a gente vai aprender mais tarde, a gente sempre se refere ao verbo na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Inclusive é assim que vocês vão encontrar nos dicionários, dessa maneira. Então, a primeira pessoa do singular, em mi, né, eu sou, eu estou. Segunda pessoa do singular, ei, tu és, tu estás. Terceira pessoa do singular, esti. Às vezes, também pode vir nessa forma, estim, com essa letra nu no final, que a gente chama de nu eufônico. Ele está ali só para dar um som bonito. Agora, se é esti ou estim, ele é, ele está, ela é, ela está. Primeira pessoa do plural, esmen, nós somos, nós estamos. Segunda pessoa do plural, esté, vós sois, vós estáis. E terceira pessoa do plural, eisi, também pode vir escrito com nu eufônico. Eisin, eles são, eles estão, elas estão. Eisi ou eisim. Então, como a gente já relembrou, esse verbo estim aqui está na terceira pessoa do singular. Depois que a gente acha o verbo, a gente tem que ver o que pode ser o sujeito do verbo. O sujeito do verbo ele vai vir no nominativo. Então a gente vai ter que buscar nessa frase, nessa oração, né, onde está a palavra que está no nominativo. Nesse caso, a palavra que está no nominativo é essa primeira aqui, ó. Toploion. Uma palavra de segunda declinação neutra. Vamos relembrar a declinação dessa palavra. Então, vamos relembrar a declinação da palavra ploion. Eu já vou começar a escrever as palavras como elas aparecem nos dicionários, já para acostumar vocês. Então, nós temos aqui a palavra, se vocês forem procurar no dicionário a palavra ploion, ela vai estar escrita assim, ó. Primeiro, ela no nominativo, essa terminação omicron nu. Ela no genitivo tem essa terminação omicron y. E entre parênteses o artigo que acompanha ela no nominativo, que é o artigo to, que é um artigo do gênero neutro. Então a gente já sabe que ela é uma palavra neutra por causa do artigo. E a gente também sabe que por causa das declinações ela é uma palavra da segunda declinação. Então vamos lembrar a declinação dessa palavra. Então, no nominativo, né, singular, to, ploion, né, a gente já sabe, a gente já está escrito aqui no dicionário, ela já vem a palavra no nominativo. O vocativo é igual ao nominativo no gênero neutro, né, também vai ser ploion. O acusativo também vai ser igual. Inclusive o artigo também é igual. To, ploion. Genitivo. Vai usar o artigo. O artigo é igual, o gênero masculino, tu. E a terminação com omicron, y, como está escrito aqui. Só que agora, essa última sílaba, por causa desse ditongo, ficou uma sílaba longa. Ou seja,
o acento ele vai ter alguma modificação. Se o acento está muito lá atrás, ele anda uma casa para frente. Tá? Nesse caso, o acento está logo na sílaba e vem atrás. Então ele não anda para frente, ele não precisa andar para frente. Só que ele vai sofrer uma modificação. Em vez de ele ser um acento circunflexo, ele vai passar a ser um acento agudo. Tu, ploio. E o dativo também usa o mesmo artigo do masculino, to. E vai acontecer a mesma coisa. A terminação vai ser o ômega, com iota subscrito. Também virou uma sílaba longa. E acontece o mesmo fenômeno. O acento que era circunflexo passa a ser agudo. To, ploio. E o plural dessa palavra? Nominativo. Tá. Ploia. Tá, ploia. Vocativo é igual. Ploia. Lembrando que o vocativo não tem artigo. E o acusativo também é igual. Inclusive o artigo também é igual. Tá. Ploia. Genitivo. Vai usar o mesmo artigo lá do masculino. Ton. E também a mesma terminação do masculino também vai ser usado. Ômega, nu. E agora virou uma sílaba longa, por causa da vogal longa, ômega. Então o acento que era circunflexo passa a ser agudo. Ton, ploion. E o dativo vai usar o mesmo artigo do masculino, tois. E a mesma terminação também. E a mesma coisa, agora essa sílaba virou uma sílaba longa. Então o acento que era circunflexo passa a ser agudo. Tois, ploios. Então, declinação da palavra toploion. E claro, as palavras de segunda declinação neutras vão seguir esse mesmo esquema. Beleza? Relembrou? Então a gente sabe que essa palavra aqui está no nominativo. Nominativo. Então, se ela está no nominativo, ela pode ser sujeito, ela pode ser predicativo do sujeito. Então, beleza, já temos o verbo, já temos o nominativo. Aqui o que sobrou é isso aqui, ó. En Bizantio. Se a gente for procurar lá no vocabulário que tem embaixo, ele vai dar en Bizantio como em Bizâncio, né? No Bizâncio. É exatamente isso. Esse en aqui é uma preposição, indica em algum lugar. Ele sempre acompanha uma palavra no dativo. Então essa palavra aqui, Bizantio, está no dativo. Inclusive essa palavra é uma palavra de segunda declinação também. Vamos ver a declinação dela. Então agora vamos ver a declinação dessa palavra. Byzantion, quer dizer Bizâncio, né? É um lugar. Por isso ela vem escrita em letra maiúscula. Então no dicionário vai estar assim, né? O genitivo vai estar desse jeito e o artigo to, quer dizer, uma palavra neutra. Palavra neutra de segunda declinação. Então o nominativo dessa palavra já está escrito ali, ó, to. Byzantion, to Byzantion. O vocativo vai ser igual ao nominativo. Byzantion. Acusativo também vai ser igual ao nominativo. To. Byzantion. Genitivo. Tu. E agora prestar atenção, a última sílaba virou uma sílaba longa agora, porque tem um ditongo. Então o acento que estava aqui nessa sílaba, ele vai andar uma casa para frente, vai vir para cá. Então vai ser Bizantio, tu, Bizantio. E o dativo acontecer a mesma coisa. Também tem uma sílaba longa no final. Então o acento estava no alfa
Eliando uma sílaba, vem aqui pro iota. To Byzantio. Inclusive a forma que aparece no texto, né? Então deu para relembrar? Então, Byzantio, uma palavra de segunda declinação. Tá no dativo. Então, beleza, nós já temos aqui a primeira frase. Nós temos o verbo na terceira pessoa, o verbo ser ou estar na terceira pessoa. Aqui nós temos toploion, o barco, no nominativo, que é o sujeito. Então, o barco está. O barco é o sujeito, verbo está, o barco está, ou o barco é. E aqui, no dativo, como eu falei, o dativo indica o local onde a ação está acontecendo. Então, o barco está no Bizâncio. Então, no Bizâncio é o local onde o barco está. Viu como é simples? Não é um bicho de 7 cabeças. A gente só tem que primeiro achar o verbo e depois ver em que casos estão as palavras para a gente poder montar esse quebra-cabeça. Então, toploion estin en Byzantio. O barco está no Bizâncio. Algumas coisas que eu quero falar com vocês. Primeiro, o fato do estin estar sem acento. Por que o estin está sem acento? Porque é uma palavra enclítica. Quer dizer o quê? Que algumas vezes ela vai apoiar o seu acento na palavra que vem antes. Nesse caso aqui, ploion. Repara que ploion tem 2 acentos. Um acento circunflexo, que é dele mesmo, e esse acento agudo, que é do estin, que veio para ele. Em termos de sentido, não vai mudar nada. Continua sendo, o barco está no Bizâncio. Só vai mudar em termos de fala. Na hora de falar, eu leio isso aqui como se fosse uma coisa só. Toploion estin. Sacou? Toploion estin. Toploion estin. Tá? Como se fosse uma palavra só. Mas isso não modifica muito no nosso trabalho, não. Nosso trabalho é só a tradução. Então, o barco está no Bizâncio. Outra coisa que eu quero falar também. Se vocês repararem no texto, algumas palavras vão estar ligadas com um símbolozinho, assim, ligando uma palavra na outra, tá? Esse símbolo, ele não é um símbolo grego. Ele é um símbolo que o método usa para indicar o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho lá toploion escrito assim. Isso quer dizer o seguinte, quando eu for buscar no vocabulário, eu vou buscar isso tudo junto. Em vez de buscar as duas coisas separadas, eu vou buscar tudo junto. É só isso. Outro símbolo que aparece também é um símbolo assim, ó. Que aparece exatamente aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o contrário. Na hora que eu for pesquisar no vocabulário desse texto, eu vou buscar essas duas palavras juntas, tá? E essa do meio não vai participar. Quer dizer, então, por exemplo, se eu tenho aqui en de aqui, ó, e o de tá com esse símbolo aqui, quer dizer, e no vocabulário, ele só vai aparecer en aqui, ó. O de não vai aparecer. Só isso, é um símbolo do livro, tá? Não é um símbolo usado nos textos gregos. Por isso que eu nem coloquei aqui. Ok, então já fizemos a primeira frase. Seguindo para outra frase, ó. En de Byzantio, ho hegestratos baine estoploion. Epita ho xenóthemis baine estoploion. Telos de ho Kybernetes kai hoinautai esbainusin estoploion. Frase enorme. Não tem problema. Primeira coisa que eu faço, localizar os verbos que estão na frase. Então, vamos lá. Então, en de Byzantio, ho hegestratos baine. Aqui, ó. Isso aqui é um verbo. A gente tem que reconhecer as terminações do verbo. A gente já viu a conjugação dos verbos terminou em omega, a gente sabe, e essa terminação ei é uma terminação de verbo. Então, isso aqui é um verbo, está marcado. Então, baine stoploion, epita ho xenóthemis baine, mesmo verbo, também aqui, estoploion, telos de ho Kybernetes kai hoinautai esbainusin estoploion. Então, marcamos os 3 verbos. Agora, vamos parte por parte. Tá? Agora, a gente já sabe esses verbos.
A gente marcou 3 verbos, quer dizer, e esse período todo é composto por 3 orações. Cada oração é composta por um verbo. Então a gente vai traduzir parte por parte, oração por oração. Então primeiro aqui, ó. Ende Byzantio, ho regestratos, bainei estoploion. Bainei, vê lá no vocabulário, tá escrito vai, anda, já está conjugado o verbo, é o verbo ir. Então vamos relembrar a conjugação desse verbo. Então vamos ver agora a conjugação verbo baino, que é o verbo ir. É um verbo, a gente já viu que é aquele tipo de verbo temático, é um verbo que termina em ômega, né? A primeira pessoa do singular do presente do indicativo termina em ômega, né? Então ele tem uma conjugação bem característica. Então a primeira pessoa do singular está escrito aqui, né? Mas vamos fazer por partes. Eu falei que um verbo ele possui uma raiz, né? Ele tem uma vogal temática, que no caso da primeira pessoa do singular é um ômicron. E ele tem uma desinência, que no caso da primeira pessoa do singular não existe, é zerado. Aqui no presente, tá? Estou falando especificamente do presente do indicativo. Quando eu acentuo, eu sempre conto 3 sílabas ou 3 casas, né, de trás para frente. Então, 1, 2, 3. Então, de qualquer maneira, o acento cai aqui, né? Mas a gente ainda vai ver a conjugação de verbos cuja raiz tem mais de uma sílaba. Então, a gente vai ter que ficar ligado nessas situações. Mas, de qualquer maneira, o acento cai aqui. E, além disso, eu vou ter um alongamento na minha vogal temática para compensar a falta da desinência. Esse alongamento, então, vai transformar o ômicron na sua versão mais longa, que é o ômega. Então vai ficar baino. A segunda pessoa do singular, nós temos a raiz, nós temos a vogal temática, que nesse caso é um epsilon, e nós temos a terminação iota sigma. Acentuo com 3 casos. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Juntei tudo. Fica baines. Então, baino, eu vou. Baines, tu vais. Terceira pessoa do singular, mesmo esquema. Tem a raiz do verbo, que ela não muda, porque é um verbo regular. A vogal temática é um epsilon. E a terminação, um iota. Vou acentuar, conto 3 sílabas. 1, 2, 3. É importante você acentuar antes de juntar as coisas. Porque depois que você junta, esse epsilon com esse iota, eles vão formar um ditongo, eu contaria uma sílaba só. Então por isso é importante deixar tudo separado, porque eles contam separadamente. Então é 1 para desinência, 1 para vogal temática. E 3, né, para raiz. Juntei tudo, aí sim, depois que eu acentuo, eu junto tudo. Bainei. Ele vai, ela vai. Bainei. Primeira pessoa do plural. Tem uma raiz, né? A vogal temática, nesse caso, é um ômicron. E a desinência, man. Para acentuar, conto 3. 1, 2, 3. Agora eu junto tudo. Bainomen. Nós vamos. Bainomen. A segunda pessoa do plural. Nós temos também a raiz, mesma história, raiz. A vogal temática, nesse caso, é um epsilon. E a terminação, te, tal epsilon. Conto 3 cartas. 1, 2, 3. O acento aqui atrás. Juntei tudo. Bainete. A voz ides. Bainete. E a terceira pessoa do plural tem toda aquela história, eu falei, né? Nós temos a raiz. A vogal temática é um ômicron. E a desinência era um nu tal y. Né? Então, quando a gente juntava, ficava dessa maneira, né? Eu não vou nem acentuar agora, deixar para acentuar depois, porque vai ter toda uma evolução nessa palavra, a gente até já viu, né? O que vai acontecer? Esse tal diante do sigma vai sibilizar, ou seja, vai se transformar na letra sigma.
Então vai virar bainam-se. O que vai acontecer com esse ni? Ni, né, é uma letra nasal, a gente chama. Então, quando a gente fala, ó, bainam-se, repara, on-se, esse ni aqui tem um som no nariz, por isso a gente chama de letra nasal. A nasal diante de um sigma, ela normalmente cai. Isso não é uma regra fixa, mas é o que normalmente acontece e é o que vai acontecer aqui. Então essa palavra vai virar bainam-se, certo? Porque o ni foi embora. A vogal ômicron, para compensar essa queda da letra ni, ela também vai se alongar. Só que em vez de ela se alongar para a sua versão mais longa, que é um ômega, ela vai se alongar para um ditongo em Y. Então vai virar bainam-se. Então essa é a forma na terceira pessoa do singular. Bainam-se. Então beleza, agora a gente sabe que esse verbo está na terceira pessoa do singular, né? Vai, ele vai, ela vai. E o que vai servir de sujeito do verbo é alguma coisa que está no nominativo. Então vamos ver por partes, né? Então já descobrimos o verbo. Isso aqui, en Bizantio. Esse en Bizantio já apareceu antes, né? Apareceu aqui do lado. É uma forma do dativo, né? Quer dizer no Bizâncio. O local onde a ação ocorre. Então isso aqui está no dativo. Eu tenho esse de aqui no meio. Se eu for ver no vocabulário, é uma conjunção aditiva, e. É o nosso e do português. Então, isso aqui a gente já sabe o que é. Regestratos. Olha que interessante. Muitas vezes a gente não consegue saber, olhando para a palavra, né, em qual caso a palavra está. Mas, normalmente, essa palavra ela vem acompanhada de um artigo que ajuda bastante. Então, esse artigo ro, a gente sabe que é um artigo masculino no nominativo. Masculino singular, nominativo. Então, a gente sabe que essa palavra aqui que está acompanhando o artigo, esse substantivo, ele é masculino, singular, nominativo. Então, Regestratos é o nome de um dos personagens, Regestrato, e ele está no nominativo. Então, vamos ver a declinação dessa palavra. Vendo a declinação, então, dessa palavra, o substantivo próprio é o nome de uma pessoa. Regestratos é o nome de um dos personagens do texto. Então, ele tem essa forma no nominativo, tem essa forma no genitivo, ômicron, y. E o artigo que acompanha ele no nominativo é o artigo ro, o artigo masculino. Então, a palavra masculina de segunda declinação. Declinando ele, o nominativo vai ficar ro regestratos. Ro regestratos. A gente usa agora a letra maiúscula, tá? E a letra eta maiúscula, porque é o nome de uma pessoa, né? O nome próprio. Essa letra é uma vogal, então ela começa a palavra, então ela tem uma aspiração, nesse caso aspiração forte, por isso esse som de ré, regestratos. E como essa palavra é maiúscula, né? Tá na sua forma maiúscula, o espírito vem para o lado. Em vez de ficar em cima, como aqui, ele vem para o lado. Vocativo. Vocativo da segunda declinação, né? A terminação é um epsilon. Regestrate. Regestrate. Acusativo. O artigo ton. E a terminação vai ser um ômicron nu. Então, regestraton. Regestraton. Ton, regestraton. Genitivo. Tu, né? Artigo tu. E agora a gente vai ter aquele caso da última sílaba ser longa. Então o acento estava lá atrás, estava indo a vogal epsilon, ele vai andar uma casa para frente. Vai vir aqui para o alfa. Tu regestrato. Tu regestrato. O dativo também vai acontecer o mesmo problema.
né? A terminação é um ômega, um iota subscrito. Então, o acento também vai vir aqui no alfa. To registrato. To registrato. Por se tratar de um nome de uma pessoa, né, a gente não tem a declinação no plural, só no singular. Então, pois bem, nominativo. Já descobrimos aqui que ele está no nominativo. E esse aqui, ó, eis toploion. Toploion, a gente já relembrou a declinação dessa palavra. A gente sabe que toploion pode ser ou nominativo ou acusativo. E nesse caso, repara, ele está acompanhando essa preposição eis aqui. E se a gente for ver lá no vocabulário, essa preposição eis quer dizer em direção a, né? Ou para, né? Para no sentido de direção, para algum lugar. E ela sempre acompanha acusativo. Então essa palavra toploion está no acusativo. Então ela vai servir ali como um objeto direto, ou uma adjunta adverbial de lugar indicando direção. Então nós temos já o nominativo cumprindo a função de sujeito. Nós já temos o verbo, que é o verbo ir, terceira pessoa do singular, ele vai. Nós já temos aqui o acusativo indicando a direção. E temos aqui o dativo indicando onde a ação ocorre. Então já temos a primeira oração completa. Então, registrato, né, o nominativo, registrato, vai em direção ao barco no Bizâncio. Ou eu posso deslocar, como está aqui deslocado. Aqui ele pegou esse adjunto adverbial de lugar, né, no Bizâncio, e deslocou lá para o início da frase. A gente também pode fazer isso em português. E no Bizâncio, registrato, vai em direção ao barco. Não tem o menor problema. O importante é a gente colocar as palavras na sua função sintática correta. Isso é o mais importante. Então, o que está no nominativo ele vai cumprir a função de sujeito. O que está no acusativo vai cumprir a função ou de objeto direto ou de um adjunto adverbial indicando direção. O que está no dativo vai cumprir a função de adjunto adverbial de lugar, né, indicando onde a ação ocorre. Ou também objeto indireto. Então, beleza. Então, no Bizâncio, registratus vai em direção ao barco. Essa conjunção e a gente pode colocar e no Bizâncio, ou a gente pode omitir no Bizâncio, tá? Não tem o menor problema. O grego ele é bem comum iniciar frases, né, com preposições ou conjunções. Eles usam bastante, muito mais do que a gente em português. Então, se você reparar na tradução, aquela preposição tá em excesso, é desnecessária para a tradução, você pode tirar. É um critério seu, não tem problema. O importante é deixar o sentido da frase bem claro. Então, no Bizâncio, registrato vai em direção ao barco. Epeita hodzenótemis baine estoploion. Outra oração com o verbo. Temos mais um verbo aqui. Mesma coisa, mesmo verbo de cima, né? Verbo ir também na terceira pessoa do singular. Então, a gente tem aqui agora, ó, hodzenótemis. Olha o artigo aqui, ó, o artigo masculino singular nominativo, indicando que essa palavra zenótemis é uma palavra masculina singular nominativo. Você pode nem conhecer a declinação dessa palavra e realmente a gente não viu. Zenótemis é uma palavra de terceira declinação. Mas a gente sabe que essa palavra está no nominativo, porque a gente sabe que o artigo está no nominativo. Então é muito importante saber a declinação de artigo. Ajuda muito. Então aqui Zenótemis é outro personagem, é outro trambiqueiro que quer dar o golpe no seguro, né? O Zenótemis. Então ele está no nominativo, ele vai cumprir a função de sujeito. Então Zenótemis vai. E aqui, ó, de novo, estoploion. Repetindo lá em cima, né? Estoploion. Em direção ao barco. Então, toploion, acusativo, indicando direção. E esse épita aqui? For lá no vocabulário, vai estar então, depois, tá? Tanto faz. Então, depois, ou então, Zenótemis vai em direção ao barco.
Então, lá do início. No Bizâncio, Regéstratos vai em direção ao barco. Depois, Zenótemis vai em direção ao barco. Tá? É bem repetitivo de propósito, porque a gente está começando a aprender o idioma. A gente está começando a traduzir. Então, eu sei que pode parecer meio chato, troço toda hora repetindo as mesmas palavras, mas daqui a pouco melhora. E daqui a pouco a gente também pega o jeito de traduzir. Seguindo outra oração, telos de, hoc vernetes, kai hoinautai, esbainusin estoploion. A gente viu outro verbo, esbainusin. Vamos ver a conjugação desse verbo. Vamos ver a conjugação agora do verbo esbaino. Repara, esse verbo ele é formado por duas partes. Ó. Eu tenho uma parte que é a preposição eis, que significa em direção a, normalmente é usado como acusativo, né? Então em direção a algum lugar, e esse lugar no acusativo, mas o verbo baino, que a gente já viu até a conjugação. Então, baino, a gente já viu que é o verbo ir. E eis quer dizer em direção. Então, esbaino é literalmente ir em direção a algum lugar. Isso é muito comum em grego. Esses verbos compostos, né, formados com a junção de uma preposição com um verbo. Você forma um novo verbo. Conjugação do verbo, desse verbo esbaino, a primeira pessoa do singular. Nós temos aqui a raiz, vogal temática é um omicron, não tem desinência. Na hora de acentuar, a gente conta 3, né? Então a gente contaria 1, 2, 3. O acento cairia aqui atrás. Só que vocês têm que lembrar que essa vogal omicron, ela vai se alongar. Quer dizer, esse acento ele não pode ficar recuado aqui atrás. Então eu conto como 2. Tá? Eu posso pensar também diferente. Eu posso pensar da seguinte maneira. Olha, eu posso pensar normal. Tá? Vou fazer a acentuação normal. Então eu tenho a raiz, a vogal temática. Então vou contar 3 sílabas para acentuar. 1, 2, 3. O acento cairia aqui, certo? E aí eu junto. Fica assim, né? Esbainou. Só que repara, né? Como eu falei, essa vogal omicron, ela vai se alongar. Vai virar um ômega. E lembra, pelas regras de acentuação que a gente viu no substantivo, quando eu tenho a última sílaba virando uma sílaba longa, né? O acento ele anda uma casa para frente, se ele estiver muito lá atrás. Que é esse caso. Esse caso o acento está lá na primeira sílaba, está bem recuado. Então, quando essa última vogal, que era uma vogal breve, vira uma vogal longa, esse acento que estava lá atrás anda uma casa para frente. Por isso que fica esbaino. Tá? Você também pode pensar dessa maneira. Tá? E também é até melhor, é até mais didático. Né? Para a forma primeira pessoa do singular, esbaino. Eu vou em direção a. Segunda pessoa do singular. Tem a raiz, né? A vogal temática é um epsilon e a desinência iota acima. Acentuar, conto 3. 1, 2, 3. Ok? Por isso que é importante acentuar antes de juntar. Porque depois que eu junto, isso aqui vira uma sílaba só, né? Eis. É uma sílaba só. E aí eu contaria 1, 2, 3. O acento ficaria lá longe. Então eu sempre conto separado. 1, 2, 3. Aí sim, juntei tudo. Esbaines. Esbaines. Terceira pessoa do singular. Ela é quase igual à segunda, né? A diferença é que não tem um sigma no final. Na hora de acentuar, eu conto 3. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Então, esbaine. Ele vai em direção a algum lugar. Esbaine. Primeira pessoa do plural.
A raiz não muda, né? A vogal temática é um omicron e a raiz é um men. Então, para acentuar, 1, 2, 3, o acento cai aqui. Então, vai virar esbainomen. Esbainomen. Segunda pessoa do plural. Mesma forma de fazer, né, a conjugação, de fazer a acentuação, ponto 3. Então, vai virar esbainete. Esbainete. E a terceira pessoa do plural vai acontecer aquela situação em que eu tenho o tal virando um sigma, né? E eu tenho o ni caindo diante do sigma, e eu tenho aqui a vogal temática virando um ditongo em y. Então, na hora de juntar, nessa forma vai ser esbaino-se. A gente já viu no outro verbo, esbaino-se. Então, repara, esse verbo é o verbo esbaino, está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, ele vai ter como sujeito ou um sujeito no plural, ou vários sujeitos, né? Um sujeito composto. As duas possibilidades são aceitas. Vocês viram também que esse verbo é composto por duas partes. A gente tem o verbo baino, a gente já viu que é o verbo ir, acompanhado da preposição eis, que é em direção a. Então, eis baino, ir em direção a alguma coisa. E repara, ó, aqui a gente coloca eis baino, sim, e a gente repete a preposição eis depois. Então, literalmente, ir em direção ao barco. Essa é em repetitivo mesmo, tá? Isso é muito comum em grego. A gente montar esse verbo com a preposição e depois repetir a preposição depois do verbo. Tá? Isso é bem comum. É bem repetitivo mesmo, é característico da língua. Então a gente tem aqui o verbo, esse verbo é a terceira pessoa do plural. Então a gente tem que buscar o que está no nominativo aqui, ó. A gente já viu pelo artigo, ó. Ro Kubernetes e Roinaltai. Também está no nominativo, ó. Artigo, nominativo. Os dois estão no nominativo, tá? Eu sei que eu não preciso saber a declinação das palavras Kubernetes e Nautai para saber que estão no nominativo, tá? A gente não sabe essas declinações, porque são declinações da primeira declinação. A gente sabe que é nominativo por causa dos artigos. E essas duas palavras, Kubernetes e Nautai, estão ligadas por essa palavra kai aqui. Kai pode ter vários significados. Pode ser e, pode ser também. Então, inclusive você pode traduzir pelas duas maneiras. Ó. Kubernetes é capitão, se você for no vocabulário, né? E Nautai é tripulação, ou marinheiros. Né? Aqui está no plural, pode ser marinheiros. Então você pode traduzir o capitão e os marinheiros, ou você pode traduzir o capitão e também os marinheiros. Então faz. Então, já descobrimos aqui o nosso sujeito. Nosso sujeito é um sujeito composto, né? O capitão e os marinheiros. Então, por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, o capitão e os marinheiros, né, vão em direção, e esse eistoploion, que a gente já viu, né, em direção ao barco. Então, o capitão e os marinheiros vão em direção ao barco. Você também pode traduzir essa última parte pelo verbo embarcar. A gente tem esse verbo em português, né, que é literalmente ir em direção ao barco, embarcar. Você pode falar, o capitão e os marinheiros embarcam. Tanto faz. E sobrou esse telos de aqui. Esse de, a gente já viu nossa conjunção e, conjunção aditiva e esse telos quer dizer por fim, afinal. Então, e por fim, o capitão e os marinheiros embarcam, vão em direção ao barco. Seguindo,
To deployon, play, skion. Ponto, parou aí. Verbo nessa oração. Esse aqui, ó. Play. Você vai no vocabulário, tá escrito lá, navega. Então já tá dizendo que é a terceira pessoa do singular, tá? Esse tipo de verbo, a gente ainda não viu a conjugação. Lembra que eu falei que na aula de verbos, a gente estava vendo a conjugação de verbos não contratos? O verbo play é um exemplo de um verbo contrato. Tá? A gente vai ver a conjugação. Tá? Esse verbo play, ele vem do verbo pleo, que é o verbo navegar. Então a gente vai ver ainda a conjugação desses verbos, então não precisa se preocupar agora. O vocabulário já me diz o que significa. Play, navega, terceira pessoa do singular. Beleza, então nós temos aqui, ó, toploion. Toploion, ele pode ser ou nominativo ou acusativo, a gente já viu isso. A gente tem do outro lado, skion. Eis, a gente já sabe, é a preposição em direção a, e esse a é acusativo. Então, em direção a kios. Uma palavra de segunda declinação, vamos relembrar a declinação dela. Então, vamos ver a declinação agora da palavra kios, que é um daqueles raros casos de uma palavra feminina de segunda declinação. Então, nós temos a forma no nominativo, a forma no genitivo e o artigo que acompanha, que é o artigo ré. A nominativo vai ser ré, kios. O vocativo vai ser a terminação epsilon, que é. Lembrando, essas terminações são todas iguais do masculino. Acusativo, ten, kion. Genitivo, tes, kio. A última sílaba ela fica longa, mas nesse caso não vai ter nenhuma mudança, né, no acento. O acento ele já é agudo, então ele não vira circunflexo. Né? O contrário acontece, o circunflexo vira agudo, mas agudo não vai virar circunflexo. Nesse caso da última sílaba vai ser uma sílaba longa. Tá? E ela não precisa ir uma casa para frente, porque ela cumpre a regra do acento tá 3 sílabas de trás para frente. Então, 1, 2, 3. O acento pode cair aqui, então nada modifica. E o dativo, mesma coisa. Uma sílaba é uma sílaba longa, mas não vai ter nenhuma mudança. Te, kio. É o nome de lugar, então ela não vai ter uma forma no plural, né? Só no singular. Então já vimos, já a palavra de segunda declinação ia estar no acusativo. Mas lembra que eu não soubesse que ela estava no acusativo? Essa preposição aqui já me diz, né? Porque ela acompanha uma palavra no acusativo. Então temos aqui o nominativo, verbo acusativo, já temos a frase. Ó. O barco navega em direção a Quios. Ou o barco navega para Quios, também não tem problema. Tá? E esse de aqui é o nosso E. Você pode botar aí o barco navega para Quios. Tá? Mas se ficar muito excessivo, você pode tirar esse E. O barco navega para Quios. Seguindo. Ende Kio Ho Rhapsodos Esbainei. Outra frase simples, ó. Verbo. Tá aqui, ó. Esbainei. A gente acabou de ver a conjugação desse verbo. Esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Então vai ter o nominativo simples, né? Então nós temos aqui essa forma, ende Kio, que é muito parecido com essa forma aqui, ó. Ende Bizantio. Então nós temos uma preposição aqui, en, que acompanha o dativo, para indicar onde a ação ocorre. E nós temos a palavra no dativo. A gente acabou de ver a declinação da palavra kios. Né? A gente viu a forma no acusativo e essa forma dativo. Então já tem aqui a forma no dativo indicando onde a ação ocorre. Verbo, e aqui ho rhapsodos é o nosso nominativo. A gente sabe isso pelo artigo ho e também pela forma rhapsodos, é uma forma de segunda declinação. Então vamos relembrar a declinação dessa palavra. Então vamos ver a declinação agora da palavra rhapsodos.
Então, é a forma nominativa, a forma no genitivo e o artigo masculino. Então, a palavra masculina, segunda declinação. Eu sei pelas terminações, né? Então, vamos ver a declinação no singular. Nominativo, ro, rapsodos. Tá? Lembrando que a letra ro é a única consoante que vai ter um espírito. Quando ela vem no início da palavra, né, quando ela inicia uma palavra, ela sempre vai ter esse espírito forte. Para indicar, vai ser uma letra ro aspirada. Então a gente vai falar rapsodos. Em vez de falar rapsodos, a gente vai falar rapsodos. Vocativo. A terminação é um epsilon. Então, rapsodé. Rapsodé. O acusativo a terminação é um omicron nu. Então, ton rapsodon. Ton rapsodon. E o genitivo tu. E a terminação é um omicron ypsilon. Agora, essa última sílaba passa a ser uma sílaba longa. Tá? O acento ele já está na última sílaba. Então ele não tem como andar para frente, ele vai continuar aqui na última sílaba. Só ele vai sofrer uma alteração. Em vez de ser um acento agudo, vai passar a ser um acento circunflexo. Tu, rapsodu. E o dativo, to. Rapsodó. To, rapsodó. Mesma coisa, o acento vira um acento circunflexo. Agora no plural. No artigo roi. Rapsodói. Roi, rapsodói. Apesar de ser um ditongo, é um ditongo em iota. A gente já falou de ditongo em iota, onde ele termina uma palavra, ele é considerado breve para fins de acentuação. Então a gente não modifica o acento, permanece agudo. O vocativo vai ser igual ao nominativo. Rapsodói. O acusativo, artigo tus. Rapsodus. Agora, aqui eu falei que é uma exceção, que apesar da última sílaba ser uma sílaba longa, o acento ele não vai ser um acento circunflexo, como aconteceu aqui, né, no genitivo e no dativo. Ele vai permanecer um acento agudo, tá? Uma exceção a essa regra. Tus, rapsodus. Genitivo, artigo ton. Rapsodon. Ton, rapsodon. E o dativo, o artigo tois. E rapsodóis. Tois, rapsodóis. E aqui sim aparece já o acento circunflexo, né? No genitivo e no dativo. Em Chios, o rapisodo embarca. Eles dão esse verbo esbaino no vocabulário como o verbo embarcar. Também pode ser embarcar. Literalmente é, em Chios, o rapisodo vai em direção. Já está explícito pelo texto que esse vai em direção é o barco, né? Porque é o barco que navega para Chios. E lá em Chios, o rapisodo vai em direção ao barco. Ou simplesmente embarca, também serve. Epeitadé, pleitoploion, eis euboian. Verbos aqui, ó. Verbo play. Já viu antes, é o verbo navegar. Terceira pessoa do singular, navega.
Então nós temos aqui que achar a palavra no nominativo e a palavra no singular. Então nós temos aqui o epitadé. A gente já viu antes, o epita já apareceu antes, né? Quer dizer, então, depois. Esse ideia também já apareceu antes, é a conjunção e, então, e depois, e então. O verbo, navega, toploion. Toploion pode ser nominativo, então pode ser o sujeito, o barco navega, ou pode ser acusativo. Então vamos ver o resto da frase aqui, ó. Eis eu boian. Aqui, ó, a gente já viu eis, preposição em direção a. Esse em direção a vai estar no acusativo, eu boian. Então, eu boian é o acusativo. Isso quer dizer o quê? Que toploion vai ser um nominativo. Então, nominativo é o sujeito. Então, o barco navega em direção a Eubeia. Juntando o início e depois, e então, o barco navega para Eubeia. Seguindo. Ende Euboia esbainei ro de Caiópolis. Outra frase. Verbos. Daqui, ó. Esbainei. A gente já viu a conjugação, a gente sabe que é a terceira pessoa do singular, né? Embarca. Então, nominativo vai ser uma palavra no singular. Aqui nós temos ende euboia. Mesma estrutura que a gente já viu antes. Aqui, ende bizantio, ende quio. Mesma coisa, uma estrutura um dativo, indicando a ação, onde ocorre a ação. Na Eubeia, onde ocorre a ação. Verbo, e aqui nós temos ro de Caiópolis. Já sabe qual é o caso dessa palavra. A gente sabe que é o nominativo, por causa do artigo. Mesmo que a gente não saiba declinar essa palavra, realmente a gente não sabe, porque é a terceira declinação, a gente sabe que está no nominativo por causa do artigo. Tá? Então, isso aqui é nominativo, sujeito, né? Odiceópolis, você pode traduzir por Diceópolis, você pode traduzir por Dicaiópolis também, se você for seguir a fonética do grego, você que sabe. Então, Odiceópolis embarca na Eubeia. A gente também pode deslocar para manter essa ordem. A gente pode colocar, ó, e na Eubeia, Diceópolis embarca. É muito comum o nome próprio vir acompanhado de artigo. Em português a gente costuma tirar. Se você quiser tirar, você pode. Você pode dizer, na Eubeia, Diceópolis embarca. Ou, na Eubeia, Odiceópolis embarca. Tanto faz. Seguindo, telos de prostas Atenas, pleitoploion, kai proston peiraia. Verbos. E ó, play. E só. A gente já viu play, navega, terceira pessoa do singular. A gente já sabe que o nominativo vai ser o nominativo singular. Então vamos lá. A gente já viu esse telos de aqui. Já apareceu antes. Né? E por fim, nós temos isso aqui, prostas Atenas. Se for procurar lá no vocabulário, vai estar em direção a Atenas, né? O para Atenas. Tá? Esse pros aqui também é uma preposição, também tem esse mesmo sentido do eis, né? Em direção a, ou para algum lugar. Tá? E esse para algum lugar vai estar no acusativo. Então esse tas Atenas está no acusativo. Mesmo que eu não soubesse o significado desse pros, eu saberia que esse tas Atenas está no acusativo por causa do artigo. O artigo tas, né, é um acusativo plural. Uma coisa interessante, a palavra Atenas, ela sempre vai vir no plural em grego. Sempre, a declinação dela é sempre no plural. A gente vai ver mais tarde a declinação dela, é uma palavra de primeira declinação. Então esse pros aqui, ele tem significado em direção a, ele tem outros significados, né, vários significados, mas aqui nesse caso, está acompanhando o acusativo, tem essa ideia, em direção a. Tem a palavra toploion. Toploion a gente já viu que pode ser ou nominativo ou acusativo. A gente tem a palavra kai, a gente já viu, pode ser e, pode ser também. A gente tem de novo outra estrutura com pros, ton, peiraia. Mesma coisa, pros em direção a
E ton peiraiá é uma forma no acusativo. Eu sei por causa do artigo. Artigo no acusativo. Peiraiá, pireu. A gente também não sabe a declinação dessa palavra, mas a gente sabe que é acusativo por causa do artigo. Então agora vamos montar esse quebra-cabeça. Então temos o verbo e o nominativo que é o sujeito desse verbo. Então vamos lá. E por fim, o barco navega em direção a Atenas e em direção ao Pireu. O grego pode embaralhar as coisas, né? A gente tem que ter paciência e calma para poder saber botar cada coisa em seu lugar. Então aqui, ó. Isso aqui é o nominativo, é o sujeito do verbo, tá? Então não tem outra alternativa. Então, o barco navega. O barco navega para onde? O barco navega para Atenas e também para o Pireu. Então vamos seguir a segunda parte do texto. Tomen un ploion plei, hodeb zenotemis, frosten gen blackpay. Verbos nesse período. Nós temos aqui o play, né? A gente já viu, e aqui o blackpay. Tá? Blackpay vem do verbo blepo, que é o verbo olhar. A conjugação dele segue todas as conjugações que a gente já viu até agora, então não vou colocar ela. Então já sabe, isso aqui é a terceira pessoa do singular. E play também, a gente já sabe que é a terceira pessoa do singular, navega. Então essa primeira oração aqui, até a vírgula. Tomen un ploion play. Nós temos o verbo navega. Nós temos aqui, ó, to ploion. To ploion pode ser nominativo ou acusativo. Sobra isso aqui, ó, men un. Esse un aqui quer dizer portanto. Você pode traduzir um portanto, então, também sentido de conclusão. Tá? Esse men aqui, ele participa de uma estrutura em grego junto com esse de aqui. Então eu vou falar ele daqui a pouco. Sobrou o toploion. Então toploion nessa frase só pode ser o nominativo, né? O barco navega. Ponto. Seguindo. Nós temos aqui outro verbo, verbo blepei, terceira pessoa do singular. Isso quer dizer que nós temos um nominativo, né? Nessa oração aqui, o que está no nominativo é ho zenotemis, né? Zenotemis. Então ele é o sujeito. E nós temos aqui esse pros tengen. Aqui o pros, a gente já viu essa estrutura, o pros em direção a, e esse a no acusativo. Então tengen, acusativo. A gente também sabe pelo artigo ten. Então ele é o acusativo, temos o nominativo e temos o verbo. Então zenotemis, olha em direção à terra, ou olha para a terra, tanto faz. Então é essa a ideia. E esse men aqui? No vocabulário eles botam como por um lado, por outro lado. Tá? Você pode falar assim, você pode traduzir dessa maneira. Tá? Mas a ideia desse men, desse de, é uma ideia de simultaneidade. Então você também pode traduzir pela palavra enquanto. Enquanto o barco navega, Zenótemis olha para a terra. Tá? Essa é uma possível tradução. Ou usando o vocabulário, né? Por um lado, o barco navega, por outro lado, Zenótemis olha para a terra. Também é uma tradução possível. Tá? Eu gosto mais de usar a tradução enquanto. Eu acho que cabe melhor. Mas aí você que sabe. Mas a ideia é essa. A ideia de simultaneidade. Você pode adaptar da maneira que você quiser, desde que mantenha essa ideia. Então, só para reforçar, esse uno é portanto, esquecido portanto. Portanto, enquanto o barco navega, Zenótemis olha em direção à terra. Seguindo. Pirorá rod Zenótemis. Verbos. Aqui, ó. Rorá. Vocabulário está escrito V, né? Já dá a tradução já direto. V, terceira pessoa do singular, verbo ver, tá? Esse verbo vem do verbo rorao,
é o verbo ver. E ele também é um dos verbos contratos. A gente vai ver mais tarde a conjugação. Mas o vocabulário já me dá a tradução direta, né? Ver. Então, terceira pessoa do singular. A gente já sabe já de cara que, ó, Rodzenótemis é o nominativo. A gente tem aqui esse ti. Esse ti, ele é um pronome interrogativo. Ele tem vários usos. Ele pode ser o que, ele pode ser quem, ele também pode ser porquê. E aí a gente tem que ver o que melhor cabe na situação. E esse ponto e vírgula aqui, a gente já viu lá no início do curso, que é o ponto de interrogação em grego. É um ponto e vírgula. Tá? Então isso aqui é uma pergunta. Então, Xenótemis vê. E esse ti, o que, ou quem, ou porquê. Então pode ser o que Xenótemis vê. Também pode ser quem Xenótemis vê. Também pode ser por que Xenótemis vê. Tá? Pode ser qualquer uma dessas duas. A gente vai saber com o que vem depois. Tá? Então já deixa em stand-by essa pergunta. Seguindo. Rodzenótemis horá ten te acrópolin kai ton partenona. Verbos aqui, ó. Horá. E somente. Horá. Mesmo caso de cima, né? O verbo ver. Terceira pessoa do singular. Rodzenótemis. Nominativo. A gente tem que já saber de ver, né, e reconhecer. Tem o artigo nominativo. Então, nominativo. A gente tem aqui o ten acrópole, que está no acusativo. A gente sabe pelo artigo ten. A gente tem esse té aqui perdido. Deixa ele por enquanto aí, eu vou falar dele. E a gente tem aqui, ó, ton, partenona. Também é acusativo, eu também sei por causa do meu artigo aqui, ton. Então nós temos dois acusativos. Esse té aqui, ele faz parte de uma estrutura junto com o cai. Tá? Então, té alguma coisa, cai alguma coisa. Lá no vocabulário está escrito que é tanto A quanto B. A ideia é essa. Então é tanto alguma coisa como outra coisa. Então, pegando lá do início, o verbo ver, nominativo, que é o sujeito, Xenótemis. Então, Xenótemis vê tanto a Acrópole quanto o Partenon. Então esse cai, essa ideia, tanto uma coisa como a outra, né? Quer dizer, ele vê as duas coisas, né? Ele vê a Acrópole e o Partenon. Então essa oração tem dois acusativos, porque são dois objetos, né? Ele vê duas coisas, ele vê a Acrópole e ele vê o Partenon. Já com base nisso, a gente pode saber que esse ti aqui, que significa o que. Não pode ser quem, porque ele depois não vê nenhuma pessoa depois. Ele não diz que ele vê uma pessoa. Não pode ser por quê, porque não dá ideia de causa. É o que. O que Xenótemis vê? Xenótemis vê tanto a Acrópole quanto o Partenon. Seguindo. Epeitadé, roté de Caiópolis, Kai Roquimpernetes, Prostengen blepusim. Outro período. Verbos aqui, ó. Blepusim. Verbo blepo. E a gente já sabe essa terminação aqui, o sim, né? Terceira pessoa do plural. Então nós temos agora um sujeito, ou ele está no plural, ou é um sujeito composto. Esse sujeito composto vai estar ligado pela palavra kai, né? Que é e. Uma coisa e, outra coisa e, outra coisa. Então vamos lá. Epeitadé, a gente já sabe, a gente já viu. Então e depois. Nós temos aqui, ó, Rode Caiópolis. Rode Caiópolis, nominativo. Nós temos aqui o té junto com o cai. Tanto uma coisa como a outra. Nós temos aqui Roquimpernetes, capitão, também nominativo. E a gente tem também essa estrutura prostengen, em direção à terra. Esse tengen acusativo. Já dissecamos, né, as funções sintáticas desse período, agora a gente vai organizar. Então, organizando, nominativo. Nominativo tem que ser mais de um, né? Então tem que ser Diceópolis,
e o capitão, porque o verbo está no plural. Então, Dicéopolis e o capitão olham. Tá? Olham para onde? Para a terra. Essa é a estrutura. Agora vamos ver as outras partes. Epitadé e depois. Então, e depois, tanto Dicéopolis como o capitão olham para a terra. Essa é a ideia dessa frase, desse período. Então, repetindo. E depois, tanto Dicéopolis como o capitão olham para a terra. Seguindo. Ti horossin rodicaiópolis kai Kybernetes. Ponto de interrogação. Outra pergunta. Então, nós temos aqui de novo o pronome interrogativo. Esse pronome interrogativo ele é declinável, ele obedece uma declinação. A gente vai ver mais tarde. Declinação dos pronomes. Não precisa se preocupar com isso agora. Verbos aqui, ó. Horossin. Vem do mesmo verbo horar, ó. Só que agora, terceira pessoa do plural. Tá? Se for lá no vocabulário, vai estar horossin veem. Né? Terceira pessoa do plural. Então, sujeito ou no plural ou sujeito composto. Então, nesse caso, nós temos aqui Rodicaiópolis como nominativo. Nós temos Kybernetes como nominativo, ligados por um kai. Então, é um sujeito composto, Dicéopolis e capitão. Veem, né, verbo veem. Esse ti, o que. Então, o que Dicéopolis e o capitão veem? Interrogação. Então, o que eles veem? Kai Rodicaiópolis, kai Kybernetes, tente Acrópole, Horossi, kai ton Partenona. Outro período grande. Verbos aqui, ó. Horossi. É o verbo na terceira pessoa do plural. É o mesmo verbo aqui, horossin. Só que aqui, ó, tem a presença do nu, porque depois tem uma palavra que começa com vogal, tá? Aqui não. Então, mas é o mesmo verbo, a diferença é que tá... É o mesmo verbo na mesma conjugação, a diferença é só esse nu, que é o nu eufônico. Então, verbo terceira pessoa do plural. Eu tenho que achar o sujeito dessa oração. Então, tem aqui, ó, Rodicaiópolis. Tem aqui, Kybernetes. São dois nominativos. Eu tenho aqui, ó, ten Acrópole. Está no acusativo, eu sei por causa do artigo. E eu tenho aqui também, ó, ton Partenona, também acusativo. Eu tenho tom aqui também. E eu tenho aqui a estrutura, um te e com kai. Eu tenho esses dois nominativos ligados com kai também, ó. Kai na frente e o kai no meio. Beleza, agora que a gente dissecou essa frase, vamos montar esse quebra-cabeça. Então nós temos o verbo aqui, terceira pessoa do plural. Quem são os nominativos? Dicéopolis e o capitão. Ligados por kai, tá? Repara que o kai também vem antes, né? Cai alguma coisa, cai outra coisa. Essa é a ideia do e, né, de adição do português. Dicéopolis e o capitão veem, né? Veem o quê? Esse o quê, né, objeto direto, vai estar no acusativo. Então, eles veem a Acrópole, eles veem o Partenon. Agora vamos ver o que sobrou. Sobrou essa estrutura do te com kai. Tá? Quer dizer, tanto uma coisa como outra. Então, tanto a Acrópole como o Partenon. Então, essa frase desde o início. Dicéopolis e o capitão veem tanto a Acrópole como o Partenon. Depois a gente monta o quebra-cabeça e fica simples, né? O problema é achar as funções sintáticas de cada palavra e organizar as palavras, que vem tudo embaralhado. Última frase. Exaifnes hote Dicaiópolis kai Kybernetes psophon acussin. Verbo acussin. Vem do verbo acuo. Repara, como a raiz dele termina com esse ditongo, na terceira pessoa do plural fica esse ditongo duas vezes, né? Não tem problema, tá? Isso não é um problema. Acussin, terceira pessoa do plural. Então nós temos aqui, ó,
o Rho de Caiópolis, temos o Rho Kibernetes, são dois nominativos, estão aqui acompanhados do artigo. Nós temos aqui psófon, se vocês forem ver no vocabulário, quer dizer barulho, uma palavra, e está no acusativo, e eu sei, mesmo sem ter artigo aqui, eu sei que está no acusativo pela terminação, que é uma palavra de segunda declinação. Então vamos ver a declinação dessa palavra. Então vamos ver agora a declinação, palavra psófos, né, que é barulho. Então nós temos aqui a forma no nominativo, no genitivo, e o artigo rho, quer dizer, uma palavra masculina, de segunda declinação. Então nominativo, rho. Psófos, rho, psófos. Vocativo, terminação epsilon, psófe. Acusativo, ton. Sófon, genitivo, tu. Sófo, sílaba longa, mas o acento aqui não vai sofrer alteração. Já é um acento agudo, tá? Ele não está lá atrás, ele está logo numa sílaba de antes, então não tem alteração. Tu, psófo, dativo, tó. Acontecer a mesma coisa, ó. Uma sílaba é longa, mas nada se altera em termos de acentuação. Então, tó, psófo. Plural, roi, psófoi. O vocativo é igual ao nominativo, psófoi. Acusativo, tus. Psófos, tus psófos. Genitivo, ton. Psófon, ton, psófon. E dativo, tois, psófos. Todas essas terminações a gente já aprendeu. Psófon, acusativo, tá? Então nós temos já o nominativo, nós temos aqui o verbo e nós temos uma palavra no acusativo. Então vamos montar esse quebra-cabeça. O verbo terceira pessoa do plural, então tem que ter o nominativo no plural, ou com o nominativo composto, né? O sujeito composto. Então, Diceópolis e o capitão, o sujeito composto, né? São duas pessoas. Então, Diceópolis e o capitão ouvem. Ouvem o quê? O quê? O objeto direto está no acusativo. Ouvem o barulho. Aqui você pode colocar, você pode usar o artigo indefinido. Ouvem um barulho. A gente não tem em grego uma forma para o artigo indefinido. Normalmente quem cumpre essa função são pronomes indefinidos. A gente vai ver mais tarde. Mas você pode colocar, se fizer mais sentido em português, você pode colocar. O capitão Diceópolis e o capitão ouvem um barulho. O que sobrou aqui? Sobrou esse T com esse cai, que é tanto uma coisa como outra. Então, tanto Diceópolis como o capitão ouvem um barulho. Sobrou também esse exaipnes. Exaipnes é um advérbio, quer dizer de repente. Notícia boa, advérbio em grego não tem declinação, então não precisa se preocupar em declinar advérbio. Tá? Advérbio vai ter sempre essa mesma forma. Isso aqui quer dizer de repente, repentinamente, de repente. Tá? Então, de repente, tanto Diceópolis como o capitão ouvem um barulho. Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha. Se você teve alguma dúvida na tradução desse texto, coloca aqui. Se você tentou fazer a tradução do texto antes e teve alguma dificuldade, ou alguma coisa não bateu com o que eu falei, escreve aqui, tá, pra gente ver. Pode escrever aqui no comentário, pode me mandar mensagem privada se você preferir, pode me mandar e-mail, você que sabe.
E para a semana que vem, vamos ver outro texto, vamos traduzir outro texto. Dessa vez, vocês podem traduzir em casa. Eu vou colocar o texto no final desse vídeo. E também vou colocar, mas em vez de eu colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar na seção de comentários. Eu acho que fica melhor, porque não, às vezes o texto é muito longo e não cabe. A descrição do vídeo tem um limite de palavras. Então eu boto na seção de comentários que fica melhor. Vocês tentem traduzir, dessa vez é para vocês tentarem em casa, tá? E só assistirem a aula da semana que vem se vocês fizeram, para a gente poder ver a tradução, discutir. E aí se vocês tiverem alguma dúvida, se a tradução de vocês não bateu, aí vocês mandam alguma mensagem informando, né, pedindo alguma ajuda. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.